have some Krishna conscious games. Jogos conscientes de Krishna. And other times they can also participate, like kirtan and japa. They can be with the group. Mas durante as outras partes eles até poderiam participar. O japa e o kirtan eles podem estar juntos no grupo. E também o quebra-gelo. And prasad. E prasad. So it's only for discussion and preaching. They need to be engaged at that time separately. They take care. Então só seria durante discussão e pregação que as crianças têm que estar ocupadas em outra coisa. And the children, they advance so nicely. So the parents should bring children. A coisa é que as crianças avançam muito bem. Então enfatizamos que os pais traiam as crianças também. Yes. Todas as reuniões têm quebra-gelo? Every reunion has an icebreaker. Yes. Mesmo para que já sejam membros comuns ao grupo? Even though they're long-term. No. After 3-4 months, once they've known each other, then it becomes satsanga. We give them books to read and come and share one point, whatever they did. Depois de 3 ou 4 meses que os membros se conhecem já, torna-se satsanga. Então damos livros para eles ler em conjunto. Leer en la casa y venir y discutir algún punto en la reunión. They read the books at their houses and then they discuss the books. Yeah. Então nós damos tarefas para eles ler livros na casa e em vez de quebra-gelo eles falam sobre os pontos que eles acharam interessantes. Obrigado. Sobre o quebra-gelo, ontem nós fizemos um modelo, né, que era um modelo básico de apresentação. Como é que todo encontro eles vão se apresentar? A senhora teria outros modelos de quebra-gelo para a dinâmica para que tenha? So yesterday we did an icebreaker considering that it was probably the first time and everyone introduced themselves. But is there another model that that we should follow after they've introduced themselves but before they know each other so well? After that? After they just introduce their name, for example. They think like the icebreaker is always the same. Like the people come and say, what you like, what your hobby. They don't know you have a book about it. There is this book about many different questions. That is only on the first week that they introduce themselves. Essa é só na primeira semana que eles se introduzem. And then we have different types of icebreakers. Logo temos diferentes modelos de quebra-gelo. In the beginning they talk about, some topic, about themselves. No começo eles falam sobre algum tema, principalmente sobre eles mesmos. Then we have an icebreaker where they have to interview the next person, the person sitting next to them, and talk about that. E logo tem quebra-gelo que eles entrevistam a pessoa sentada ao lado e apresentar eles. And then we have group games also. E logo temos jogos de grupo. Then after that it becomes satsanga. But depois disso torna-se satsanga. If somebody has not read and come, has not started reading books, for example, then we continue to give an icebreaker also for such people. Mas se tem pessoas que ainda não começaram a ler os livros, então ainda temos o quebra-gelo para essas pessoas. Yes. É apenas um comentário. It's just a comment. Com relação ao quebra-gelo de ontem, nós observamos a maioria das pessoas envolvidas são pessoas que nós já conhecemos aqui. Mas, por exemplo, nessa apresentação, mesmo para essas pessoas que nós já conhecemos, já temos amizade, surgem novas informações. Por exemplo, eu vi a mãe de Shri Adya, grávida dela. Todos os anos ela vem aqui e nunca soube que o hobby dela era Aikido. Algumas informações novas de pessoas antigas também a gente tem a oportunidade de conhecer através dessa metodologia. So actually we have 2 things left. Só uma pergunta, o que acontece? Porque assim, todas as vezes na reunião pede-se que se tragam novos membros. Depois de um grupo já está formado há alguns meses, como é que se lida com essas pessoas novas que vêm? For example, part of the program is to ask for new members to come, but let's say after some months that the group is already full. What do we do with those new members that we were supposed to bring? We have other programs. Tá, então temos outros programas. Because you will be having bridge programs going on.
Vamos ter programas de bridge programs, Like programas de ponte, yoga class and calligraphy class. aulas de yoga, curso de Music, culinária, kirtan. música, kirtan. Like that. So the option is to put them into those bridge programs. Então a opção seria colocar eles nesses programas. And for, I mean, you have to choose whether you want to send them to the bridge programs or you can even have outreach programs. Mas vocês têm que escolher se vai colocar eles naqueles programas de bridge ou grupos de cultivo. Because somebody who's a little more, interested in spiritual things. Porque uma pessoa que está obviamente mais interessada em coisas espirituais, Then you can send them to the outreach program. então pode mandar eles para o outreach. Programas para coletar contatos, novos contratos. Mas ela está dizendo isso é para as pessoas que já têm interesse em Sí, pero son vida programas espiritual. culturales. A veces un outreach significa un kirtan yoga, significa un festival, Tá. diferentes programas de contacto con la gente, ¿no? Mas não seria programa de cultivo, seria programa de cultivar contatos. Sí, como festivales, kirtan yoga, ¿no? Those are contact points. Yeah, And outreach then- means this in Spanish. I don't know No. what you mean with outreach. Outreach means that a regular program where it is more simplified. Oh, like a Manjari program. so- Yes. Es un programa que son más simples, que no tienen toda la estructura del Bhakti Vriksha, que a lo mejor tienen Kirtan, Prasadam, alguna audiovisual de Krishna y Haribol, es simple, ¿no? Eso es un programa que se hace semanalmente para mantener la gente, los contactos calientes, por así decir, hasta que van al Bhakti Vriksha. Todos compreenderam isso? Outreach program seria algo entre Bhakti Vriksha e programa de cultivo, ou seja, simples yoga, curso culinário. Seria programa, para usar a palavra programa Manjari, que significa vai ser programa Bhakti Vriksha sem ser tão elaborado. Assim, por exemplo, Kirtan, audiovisual de Krishna e Prasadam só. Algo para manter abanicando o fogo assim, das pessoas que têm curiosidade para a consciência de Krishna. And it's for a short time, only 1 hour. E é para 1 hour, once a month? Yeah, once or twice a month. E é curto, é 1 hora, 1 ou 2 vezes cada mês. Então ela And estava dizendo que era para o líder escolher se você vai mandar ele para uma equipe de cultivo, vai mandar um grupo de cultivo ou um Manjari program. A ideia é criar algum programa para que as pessoas sejam cultivadas até o momento de elas frequentarem o Bhakti Vriksha. Então, qualquer coisa que mantenha uma pessoa associada com os devotos. Então, esses programas que ela está falando são programas que vão manter essas pessoas conectadas até chegar o momento. No caso, se explicaria que o Bhakti Vriksha como um curso, né? Que ele Isso. pela metade. Se ele quiser fazer, quando reiniciar, ele Exatamente. pode participar, mas É. até então ele vai Exato. fazer os problemas. Isso. Era isso mais ou menos. A pessoa, quando ela entra, sempre no início, né? Até o terceiro mês. É o terceiro mês, não é isso? 30 weeks, no? People can go new until 30 weeks, 20 weeks. new, you mean the outreach Manjari? No. When you have a Bhakti Vriksha program, and usually 3-4 months, people can come in new sometimes, no? 4 is 24. No, not 24. 4 months is only 16 to 20 weeks. 16 to 20 weeks. Huh? 16, 20 semanas. Máximo 20 semanas. No máximo até 20 semanas. Porque aí o líder do grupo vai ter que, à parte, se sentar com essa pessoa, passar o material para que ela possa se nivelar com o grupo. Aí no máximo isso, mas o interessante, como ele tem explicado, é que quem abre uma célula tem que trabalhar rápido para já completar o número de vagas, que são 15. Né? Os 4 meses já fecharam. O ideal seria isso. Por isso esse programa que a gente está falando de envolver a congregação toda, a agenda cultural, para a gente poder contactar o maior número de pessoas. Porque se deixar só a célula preocupada em assim, levantar os membros, né, às vezes fica difícil. Às vezes as pessoas se desanimam, só tem 3 pessoas, e às vezes o líder não tem muito entusiasmo de sair na rua, fazer programas, então a célula fica muito pequena e as pessoas desanimam. Então, se a gente tem um programa, o apoio da congregação inteira, então a gente consegue levantar muito mais contatos, mais rápido e direcionar esses contatos para as células que estão assim organizadas em diferentes bairros. Entendeu?
Mataji, you had a question? Sim, uma pergunta. Okay, and now, can we, Prabhu, do you want to ask the people to read out what they have Agora eu gostaria planned, homework? de perguntar às pessoas para que leiam a tarefa deles. Os líderes que a gente falou ontem, que ia apresentar hoje mais ou menos um plano de como iria implementar os seus yatras. O Aniruddha, Também tem um plano, né? Só alguma consegui coisa. fazer foi listar alguns nomes. Você pode ficar aqui na frente, por favor? Ficar aqui. Vou registrar tudo aqui, ó. Ahí atrás la nieve. Bem, bom dia, Hare Krishna. Eu não fiz exatamente um plano, né? Eu não consegui elaborar assim, por pouco tempo, planejamento. Eu listei alguns nomes, relacionei alguns nomes com algumas atividades, né? Atividades de liderança e também atividades que seriam para a agenda cultural, né? Yoga, culinária, etc. Falando de algumas coisas aqui. Please, from which place? Ele é de Bahia, Salvador. Salvador. Bem. Big city, Mataji, very nice. Ou então, com relação a líderes, né? Assim, pessoas que eu identifico como potenciais líderes, talvez. Então, listei Aniruddha, mais pelo desejo. Não conheço, não. Outra coisa. O Gopiparanadhana, que é um devoto muito legal, muito bacana. Ele é um dos pujares lá na comunidade. E ele mora em uma outra cidade, na verdade, em Arembé, que já fica no município de Camaçari, vizinha de Salvador. E é um lugar assim, muito bonito, muito legal. E ele já tem assim goza, digamos assim, um prestígio, né? Na comunidade de Arembé. Muita gente conhece ele, né? Muito querido por todos lá. Ele sempre fez um trabalho meio assim alternativo para a manutenção da família, né? Já fez pão, já fez bala, já trabalhou em centros assim de yoga e tal, ele conhece muita gente e é muito bem assim, quisto, né, por todos lá que ele conhece. Além do Gopiparanadhana, tem o Prabhu Munishwara, que ele é o pujari principal lá das deidades. Ele é uma devota, ele é filho de uma devota, uma Nata, de quem muitos conhecem, devota muito antiga. E ele e a Nanda, que é a esposa dele, que cuida das deidades lá. Então eu acho que ele também tem interesse nesse programa e acho que ele poderia fazer esse trabalho também de liderança. Além deles, eu pensei também em outro casal, que é a Nistinta e o Atreya, né? Eles são pessoas também muito legais, muito bacanas, embora não sejam assim tão envolvidos, mas talvez seja uma forma de envolvê-los, né? Até porque todos esses que eu citei aqui até agora moram distantes do centro da cidade. Então, o Munishwara mora lá no templo, que fica no bairro São Cristóvão, já perto do aeroporto. O Gopiparanadhana, como eu falei, também mora em Arembé, né, que é outro município, e eu também moro distante do centro. Então, a Nistinta e o Atreya, eles moram mais próximos do centro, então talvez, né, seja interessante também ter algum movimento por ali. Bom, e com relação à equipe de cultivo, né, que vai trabalhar o cultivo, basicamente essa equipe de cultivo que eu pensei, na verdade, é mais para formatar a agenda cultural e fazer esse primeiro contato por e-mail e tal. Então temos a Jayashri, que é uma devota jovem, ela gosta, na verdade, de trabalhar com essas coisas de diagramação, de foto, etc., mais por hobby assim, mas ela tem um bom gosto, né, bem legal, então pensei que ela talvez possa fazer esse trabalho de formatar a agenda cultural. E a Gandhara, que ela é formada em jornalismo e nossa assessora de comunicação. Então ela já tem uma lista de contatos, né? Então ela já faz um pouco esse trabalho, ela que administra a página lá no Facebook junto com a Jayashri. Então ela também que manda os comunicados para o grupo, né, da Bíblia de Jagannatha, que é o nosso grupo de e-mails local. Então elas poderiam fazer esse trabalho, né? E temos algumas pessoas, como por exemplo o Vijaya, que é o irmão de Jaya, né? Jaya.
Ele é professor de yoga, ele ensina yoga por muitos anos e ele já manifestou assim, essa disponibilidade de poder fazer alguma atividade nesse sentido, de dar aulas de yoga, né, de Hatha Yoga. E culinária, tem a mãe Nataji, que é a mãe de Munishra, que eu já citei, e também a Krishna Yoga, são duas devotas assim, muito qualificadas nessa área da culinária, podem fazer cursos, né? Também pensei em cinema, temos 2 devotos lá, o Dag e o Shru, que são 2 irmãos também, que eles são formados em cinema, trabalham no cinema, poderiam dar um curso de produção, né, alguma coisa sobre cinema. Tinha outra coisa que eu não anotei aqui e que eu esqueci agora. Outra atividade aqui. Alguma coisa, algum jovem que gosta de atividade esportiva, trilhas, essas coisas? Eu sou um jovem que adoro Adoro as trilhas, na Chapada Diamantina, no Portal dos Avatares. Podemos fazer um tour, assim, uma peregrinação pela Chapada Diamantina. Né? Temos lá em Biquara o Portal dos Avatares, que o Profetita coordena o trabalho. No Capão recebeu e-mail ontem, vai ter o festival de aparecimento do Senhor Nrisimha Deva, tem um templo de Nrisimha Deva lá no Capão, que é outro lugar lindo também. Né? E em Mucugê tem um pessoal budista que eu também conheço, então dá para fazer uma peregrinação lá pela Chapada aí. Né? E ao mesmo tempo fazer trilhas. Sim, uma outra coisa que eu estava lembrando, que eu não anotei aqui, a Krishna Yoga e o Purushottam, o esposo dela, eles são paisagistas. Eles trabalham com isso, fazem trabalho de paisagismo, trabalham muito bem com isso. É uma outra atividade também que eles poderiam, né, fazer uma oficina de paisagismo e tal, e de repente daí até dar um grupo que faça o paisagismo lá do Templo de Salvador, né, que está em processo de construção. Então, foram essas atividades que eu consegui assim, associar, né, com pessoas. E no mais, né, sei lá, fazer, né, o processo de inauguração, treinamento, enfim. É isso. Haribo! Cadê o Paulo? Vai o Parama? Baixar o pedestal, deixar de ver, mas eu vou fazer isso agora. Abaixar aqui assim, daí não precisa ficar segurando. Hare Krishna. A minha amiga falou que fez algo muito simples, né? Mas falou um bom tempo, eu acho que eu fiz algo mais simples ainda. Na verdade, essa proposta foi uma surpresa porque assim, a gente não tinha feito nenhum planejamento prévio. A proposta mais era vir assistir a reunião e a partir daí a gente voltar para o Yatra e fazer uma reunião geral com os devotos para a gente ver quem realmente se candidataria para as funções específicas. Mas diante do que foi pedido aqui, analisando os devotos da congregação, eu identifiquei o Prabhu Balarama, que é o vice-presidente lá de Fortaleza, ele sempre como uma pessoa mais capacitada para se tornar o servo líder, aquele que seria a pessoa que comandaria as células. Ele é uma pessoa que é muito afeiçoado a estudar, então assim, todo o material, esse material do Bhakti Vriksha, ele poderia muito bem, assim, com muita facilidade, transmitir o conhecimento, todos os dados que estão lá para os outros devotos com muita facilidade. Um outro... Você está falando de quem? Balarama. É um outro devoto para a agenda cultural, mais para a parte de conseguir os contatos. Poderia também ser o Prabhu Chaitanya Nitai. Ele é um devoto, é um excelente comunicador, ele foi radialista por muito tempo. Ele trabalha com vendas, com treinamento de pessoas, então assim, ele tem muita facilidade em comunicação interpessoal. Pode
pode ser uma ótima opção para... Ele tem muita facilidade de se aproximar das pessoas e quebrar o gelo, conversar e assim conseguir bons resultados. Os devotos para implementação das células, aqui já está presente o Bacta Paulo, né? Outra pessoa também que já havia falado que estava interessada na Vagrinda, Devidácia, e uma Taji Golpeio. Então, assim, dentro da congregação, esses 3 devotos eles são as pessoas que se identificaram, se mostraram mais interessados em formar as células e fazer esse trabalho inicial, né? E temos muitas outras opções também, como a Niruda falou, né? O pessoal tem uma Bhakti Sueli, que é professora de yoga. Ela já faz esse trabalho aos domingos lá no templo, então assim, podemos convidar pessoas para lá ou para outro local. E também tem os projetos que a gente já vem também desenvolvendo, como a possibilidade de começarmos os cursos de culinária. Os devotos já estão comentando há algum tempo isso, então assim, tem várias possibilidades de serviços a serem implementados e melhorados também o que já tem. Então, é isso. Hare Krishna. É Mataji de Belém. Professor, alguma coisa? Na verdade, Ela pode revisar a tradução do livro. É mesmo. Tem que colocar o nome dela aqui como revisora depois. na verdade, tinha um casal que ia vir para cá, que era Betânia e Luiz, que eles moram lá perto do Centro Cultural. Funciona um restaurante da posteridade da Mostadeira. E a partir das pessoas que frequentam o Centro Cultural, que ia se organizar as primeiras células, né? Com esse casal, o Betânia e o Luiz. E eu pensei em outras pessoas que poderiam também participar desse programa, que é o Flávio e a Carla, porque eles já trabalham com alimentos para a vida. Lá, 2 vezes por mês, então eles também conhecem bastante pessoas. A Sarvana Butch, ela trabalha com produção de artes visuais e sabonetes naturais. Ela tem uma filha, Krishna, que trabalha com teatro também, tem bastante contato. E é isso. Quem você Na verdade, vê? eu vim aqui Eu só sei. para representar Belém, né? Mas eu, participando do curso, acabei me interessando. Acho que na minha casa já teve umas 3 oficinas de culinária vegetariana, as pessoas gostam muito. Ela é uma das melhores cozinheiras do Brasil. E aí eu também me interessei em fazer uma célula na minha casa. Ótimo. Seria... Quem você vê como uma pessoa que pode cuidar da agenda cultural? Da equipe de cultivo, você pensou em alguém? Sim, a Mila, que ela já faz algum trabalho na internet, com os devotos organizando os programas que vão ter. A Isvare e o Rafael. Ok. Que eles mais ou menos já fazem isso lá. Eles organizam os programas na praça, tem aulas de yoga. Aliás, desculpa, não tem aula de yoga não. Na escola de yoga já está tendo aula do Bhagavad Gita para iniciantes. Então eles já fazem essa organização de programas. Quem você vê assim lá em Belém, que é a pessoa que poderia ficar à frente da patente? Eu só vejo para posteridade. Não, a posteridade já é o Não pode, presidente. ele já é... Uma dupla, ela e a mãe Sarva Nubu. O Maharaj conhece? Eu tenho muita amizade com ela e muito contato com ela. E a gente mora distante.
Ela mora perto do aeroporto, eu moro em Coraci, que é bem distante do centro, mas a gente tem bastante contato, a gente dá para organizar alguma coisa. Você tem alguma dúvida sobre o programa? Agora não. Não, tudo bem. Porque como você vai voltar e você vai apresentar lá, então qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, para você voltar para lá bem esclarecida, tá bom? Qualquer coisa você fala comigo. Tem alguma apostila, manual? Tem uma porção de coisa, eu vou explicar para você tudo que tem. Tá bom? Obrigado, então. Quem mais está aqui? O Jaya. Por favor, Jaya. Todo mundo está achando que em Campina Grande é o lugar que vai despontar mais rápido. Preciso das bênçãos de vocês. Bom, Campina Grande, nós temos aqui o projeto da ISCOM, que é focado de um templo, restaurante, alimentos para a vida, tem uma ONG, um instituto e o condomínio onde nós moramos. Esse trabalho inicial da Bhakti Vriksha nós vamos fazer utilizando o nosso banco de dados mais recente dos novos cadastrados, que foi feito agora no Kirtana Fest. Fizemos aproximadamente 200 novos cadastros no mês passado. Então esses contatos ainda estão quentes. Vamos aproveitar para fazer um trabalho em cima deles. Bom, a ideia inicial é fazer uma célula de arranque com alguns devotos, levantar novos contatos, né? Trabalhar esses que nós já temos, levantar alguns novos contatos. Quais são as células, por favor? Quem são os servos líderes que você imagina? Nós temos aqui 3 pessoas que são ex-seminaristas, que estão aqui, que estão disponíveis para se engajar no serviço aqui na ISCOM. E aí nós temos o Giridhari, o Naranarayana e o Paramananda, que são pessoas que podem nos auxiliar aí nessa... Estão sendo convocados, né? Podem nos auxiliar nessa... Então eles vão ser líderes de célula, é isso? Vão ser treinados para isso? Eles vão fazer parte da célula de arranque, né? Daí nós vamos daí vamos tirar os líderes de células. Também o Mahanama Prabhu, que chegou agora aí, ele e o Jagannatha estão convidados a fazer parte desse grupo para iniciar. Eles têm muitos contatos também, estão interessados em fazer parte disso daí. E o Kanã? Vou chegar lá. Estou reservado uma coisa especial para o Kanã. No, not Krishna Brahma, sorry, what's his name? Doya Chaitanya. Chaitanya. A da gente é quintaneira, vocês estão por fora. Vai sair todo mundo aqui ocupado, você vê uma coisa. Então, olha só, todas essas pessoas, elas vão estar à frente dessa célula de arranque, que vai fazer vai formar essa equipe. Todo mundo do condomínio vai ser convidado a participar. Govinda Ji, por exemplo, é uma pessoa. Nós temos aqui no nosso projeto que é nosso modelo administrativo descentralizado, feito com departamentos. Então, nós temos diferentes departamentos, como esses que eu mencionei aqui, né? Por exemplo, Alimentos para a Vida, ele é liderado por Kanã, que tem a sua equipe, diferentes pessoas que participam. Então, ele tem administração própria, tesouraria própria, recursos próprios e é completamente independente da ISCOM. Então, nós temos a ONG, que tem um presidente, um tesoureiro e um plano de ação e de atividades. Então, o condomínio tem um síndico, um subsíndico, um tesoureiro, enfim. Cada um desses departamentos tem pessoas. Agora, nós estamos aprimorando nossa equipe de eventos. Então, na equipe de eventos, que também, como fizemos agora no Kirtana Fest, e esse evento agora a gente contou com a pessoa
responsável pela hospedagem do Kirtana Fest, que Govinda Di. Então, Govinda Di já vem fazendo um trabalho de hospedagem, adquirindo parafernália para hospedagem, recursos, etc. Então, quando a gente vai fazendo os eventos, já temos algumas pessoas nomeadas para cuidar daqueles departamentos. O Chaitanya Doya, por exemplo, ele é muito astuto com relação à questão da infraestrutura. Então, ele é a pessoa que conhece de infraestrutura. Fale mal dele, e providencia os toldos, os palcos, iluminação, som, essa coisa com o Chaitanya Doya, né? Então, eu fiquei mais ligado na parte comercial do evento. Então, sempre que tem um evento, eu estou ali na parte comercial, administrativa também. O Yogeshwara e a Sitarama estão no restaurante. E assim por diante, diferentes pessoas. A Gopi Gita e a Satyabhama, que... Poxa, tá um negócio de se manifestar. Não veio a Satya, mas veio o esposo dela. Então, todas essas pessoas vão estar involucradas no Bhakti Vriksha? Sim, claro. São pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Para eles não é opcional. Vai sair todo mundo aqui Bhakti Vriksha. Então, já são Bhakti Shastri, né? Vão agora atrás do Bhakti Vriksha. Então, Gopi Gita, ela, junto com a Satyabhama, elas compõem um departamento de comunicação. Então, eles têm diferentes ferramentas. A Gopi Gana também compõe esse departamento. Então, nós trabalhamos com o Facebook da ISKCON, com o nosso fórum, ISKCON PB, Fórum de Comunicação, que nós temos esses e-mails internos, e também um programa de mensagens de celular. Quando a gente precisa ativar a congregação, nós acionamos esse departamento e aí o departamento divulga. A Dayanide, que ontem estava aqui, que é da congregação de Caruaru, ela tem também generosamente nos auxiliado com relação às artes. Por exemplo, nós fizemos um cartaz divulgando este evento aqui com a Mataji Prema Padmini, e foi ela que fez a arte do Kirtana Fest, ela fez. Então, essas equipes, elas estão funcionando, estão ativas, né? Quando precisa, a gente solicita e eles prestam esses serviços, tá? Com relação à nossa agenda cultural, tem alguns nomes de pessoas que podem auxiliar voluntariamente, uma vez por mês, por exemplo, oferecendo algum serviço. E eu estava observando, não sei porque eu sou muito capitalista, né? Mas eu vejo assim oportunidades até pessoais para essas pessoas. A Shyamarani, por exemplo, ela é professora de Hatha Yoga. Então, lá na academia onde ela ensina Hatha Yoga, a primeira aula é grátis, porque é a oportunidade que ela tem de apresentar o seu trabalho. Consequentemente, as pessoas que vão, fazem a primeira aula, assistem, gostam e aí se matriculam no curso. Então, quando ela me contou isso, ela falou assim, com orgulho, né? Com orgulho, ela falou todos que participaram da aula gratuita e se matricularam. Então, é uma oportunidade. Se nós temos na nossa agenda cultural a aula de yoga de Shyamarani, por exemplo, na nossa quadra, que nós temos um campinho, um gramado, que dá para fazer uma yoga ao ar livre, depois do Govinda, naquele horário de 7h30 da manhã, que o sol ainda não está muito quente. Faz uma aula de yoga na nossa agenda cultural. Então, uma vez por mês, mencionamos esse evento, aula de yoga. As pessoas vêm, conhecem, participam e ela também divulga o trabalho dela. Então, como foi falado aqui, né, esse termo maravilhoso, ganha-ganha. Além dela participar da agenda cultural, ela também consegue divulgar um pouco do trabalho dela. E aí tem alguns devotos que são experientes em outras áreas, por exemplo, o Bhaktivinoda, que tem uma afinidade muito grande com teatro, estudou o assunto e recentemente no Kirtana Fest apresentou uma peça muito bonita sobre o Bhagavad Gita, que ele foi Arjuna e Gopi Gana foi Krishna, e depois todo mundo quis tirar foto com Krishna e Arjuna, foi super legal. Então a Gopi Gana, ela pode fazer uma apresentação, um curso de auxiliar de Pujari. Ela é responsável pelo departamento de adoração às deidades e é um curso aberto ao público. Quem quiser vir pode fazer um curso de
auxiliar de pujar e aprender algumas regras da etiqueta, regras de higiene pessoal com relação ao atendimento às deidades, procedimentos iniciais, né, nesse departamento também. Para pessoas novas? Essa é porque eu coloquei aqui, mas já faz parte de uma agenda mais... Ela podia ser atividades culinária, posteriores. Né? Não para pessoas novas. Talvez... O Mahanama, ele já vem fazendo aqui um trabalho de cursos de culinária. E Mahanama tem um restaurante no centro da cidade, ele já vem fazendo esse trabalho, então ele já faz voluntariamente esse trabalho aqui. E poderíamos... Eu só queria esclarecer aqui onde eu vou estar fazendo o curso de culinária. Ótimo, tudo bem. Então, nós podemos fazer também um curso de culinária com o Mahanama, divulgando na agenda cultural. Ele tem muitas coisas a ensinar. Nós temos um professor de artes plásticas aqui, que é o Markandeya, que pinta e borda. O Nityananda Prana, ele é músico profissional e já falou para mim assim que se a gente organizar algum evento para ele vir, dar uma aula de teoria musical, com algumas noções de ritmo, de tempo, de tons, etc., que seria muito interessante. Ele mesmo tem interesse nisso porque ele se sentiria mais confortável nos kirtanas, vendo que os devotos estão seguindo uma metodologia, né, mais profissional. Então, nós temos o Kalpataru, que é o paisagista do condomínio e gosta muito de flores, de plantas, entende muito sobre o assunto. Então, ele vem nos orientando e é super legal para todos que querem ter um pequeno jardim em casa, até alguns jarros em casa. Interessante saber alguns conceitos, né? Por exemplo, o Kalpataru ensinou pra gente uma coisa que eu uso bastante, uma das poucas coisas que eu aprendi do paisagismo, é que é melhor você ter muitas unidades de uma só espécie para compor um determinado local, do que ter muitas espécies diferentes, uma unidade de cada, fica muito misturado. Então aqui a gente tenta, né? Por exemplo, aqui o jardim tem um tipo de palmeira, que é a palmeira Havaí, aí tem um tipo de grama, que é a grama esmeralda, um tipo de forração. Então isso são orientações muito básicas com relação às cores também, as cores que ficam mais próximas da janela, mais distantes. Tem muitos conceitos que ele pode fazer uma oficina prática aqui, teórica e prática, ensinando para os devotos. Essa oficina, ela pode anteceder um mutirão, inclusive, que a gente faz aqui já alguns mutirões. Ultimamente eu tenho auxiliado nesse serviço dos mutirões, e os mutirões, eles têm dois objetivos básicos, né? Inclusive eu recomendo que todos façam mutirões, porque além do resultado que nós convocamos um mutirão, porque precisamos organizar determinada área, limpar, ou enfim, arrumar aquele determinado local, o mutirão, ele traz também a ideia de um ajudar o outro, um servir o outro. Então, aproxima mais as pessoas, cria um clima de intimidade, de aproximação, né? Então, o mutirão, ele tem o objetivo também de unir as pessoas, isso é bem interessante. O Kannan, que ele é do Alimentos para a Vida, Kannan também ele é professor do curso de agroecologia e vem fazendo aqui um trabalho muito interessante de culturas orgânicas para as deidades, flores e alguns alimentos também, alguns vegetais que as deidades consomem, né, esses alimentos orgânicos feitos com técnicas da agroecologia. Então ele poderia também fazer aqui uma apresentação sobre os conceitos básicos de agroecologia e quem sabe fazer uma oficina prática, levar algumas pessoas ali para a nossa horta também e começar a praticar isso, né? Nós temos Maharani, que é enfermeira da área de saúde, entende um bocado de alimentação, alguns conceitos de medicina ayurvédica também. Ela poderia adaptar algumas coisas, né? Por exemplo, a tese de formação, o trabalho de conclusão de curso de Maharani,
que eu assisti lá na época que ela se formou, chamava-se Ecologia da Boca para Dentro. Então ela mostrava de uma forma científica que o ser humano ele é vegetariano e não carnívoro. Então ela abordou assim de uma forma bem clara, muito esclarecedora, né? A formação do corpo humano, a forma dos dentes. Ela comparava os dentes de um vegetariano com os dentes de um carnívoro, e assim sucessivamente. Ela é muito hábil também, né, nesse tipo de situação. Nós temos o Food for Life mesmo, com o Canaan, que pode ser uma forma de aproximar as pessoas. Talvez esse mesmo possa entrar nessa agenda cultural inicial, diferente do curso de auxiliar de Pujari que eu falei, porque as pessoas apreciam, admiram essa atividade. Aqui em Campina Grande, o Guru Maharaj fala que a misericórdia de Krishna veio através desse programa, que há mais de 10 anos, ininterruptamente, oferece 200 refeições diariamente para a população de Campina Grande. Então, esse serviço ele atraiu a misericórdia de Krishna e certamente atrai assim, a atenção das pessoas, né? Com certeza tem pessoas que vêm, se aproximam e têm um desejo de participar de alguma forma, auxiliar ali na distribuição de alimentos. Nós temos um professor de filosofia, que é o Ramacharita, que já mencionou que tem desejo em fazer grupos de estudos específicos, assim. Então poderíamos fazer grupos de estudo com o Ramacharita para iniciantes mesmo, né? Filosofia, por exemplo, estudo do Bhagavad Gita. Tem a Baleshvari e a Gopigana, que gostam muito de dança, de repente podiam fazer oficinas de dança também, alguma coisa assim que estivesse ligado à nossa cultura. É só isso. Tem o Haribhakta, você esqueceu aí. Não, é porque realmente não deu para anotar tudo assim, né? O Haribhakta já se comprometeu de dar aulas de psicologia ligada ao Bhagavad Gita, coisas assim. Haribhakta pode entrar com certeza, né? E também a esposa dele, Ramana Manjari, ela é pedagoga, tem uma boa experiência com a educação infantil. A minha filha é aluna dela num curso diário de, não posso dizer, reforço escolar, né? Então todos os dias ela faz atividade escolar com a Ramana Manjari. A Ramana Manjari recentemente publicou um livro que teve o lançamento aqui no Kirtana Fest. Então, algumas atividades na área infantil também. A Baleshvari é bem ligada também à área infantil, de recreação, pode auxiliar nessa agenda. Tem templos, ela foi em Pune, eles têm um programa no domingo que atrai muitos pais, porque os filhos querem participar e os pais terminam participando. Então, assim, pode ter cursos ou mini cursos para criança de pintura. Essas atividades também é muito atrativa. Uma pessoa também que eu não mencionei aqui é a Martim Valéria de Recife. Ela começou um trabalho aqui, agora ela precisou sair por motivos pessoais, mas já fiz contato com ela no festival. Ela disse que vai retornar e o trabalho dela é justamente com crianças, né? Tem ela, tem a Baleshvari, tem a Ramana Manjari, que juntas podem fazer um programa que compõe a agenda cultural especificamente para crianças. É um espaço para crianças que elas desenvolvam atividades infantis, mas com a conotação espiritual também. O Canaan quer falar aí? Quer falar? Tem um programa que vem funcionando há muitos anos, mais de 10 anos, que é trazer os alunos, meus alunos, para conhecer o condomínio aqui. E a gente tem um livro didático, não apenas para a filosofia, mas também a nossa relação agroecológica com a água, os projetos do Guru Maharaj vem tomando frente, com reutilização de água, acúmulo de água em cisterna. Nós estamos numa região muito seca aqui no Brasil e, além disso, agora falta vendo. Então, em torno de 7 turmas por ano eu trago em torno de 25 a 30 alunos cada turma.
São mais de 200 pessoas que vêm conhecer o projeto. Então acho que pode ser uma forma de contato. Lógico. E a gente começar, porque antes a gente não tinha essa preocupação de anotar o nome daquelas pessoas que demonstraram algum interesse e entrar como também uma forma de contato com esses alunos. Gostaria de falar o meu nome é Angelica, né? Faço parte de um grupo espiritualista de Natal. Esse grupo é formado por artistas e educadores há 10 anos, né? E acho que hoje nós nos mudamos de Natal para Pium depois que conhecemos o movimento Hare Krishna, né? E hoje somos os Hare Krishnas clandestinos, vamos dizer assim, né? Nos apropriamos de uma forma muito intensa assim, de toda a filosofia, abraçamos essa causa com um amor muito profundo, fomos buscar estudos na área, era tudo muito novo, mas tudo parecia para a gente o que a gente estava buscando nesse processo de educação espiritual. A nossa base é kardecista, né? Nós viemos do movimento espírita. E aí nós já oferecíamos na nossa casa, antes de ir para essa tenda que a gente construiu em Pium, né, nós já oferecíamos às pessoas programas de educação espiritual. Então todos os domingos nós recebemos visitantes com o tema o amor em direção a Deus. Então a gente recebe pessoas, né, de referências de várias religiões que vêm falar sobre esse encontro amoroso na sua religião com Deus. Recebemos muitas visitas, as pessoas olham para a gente, já nos enxergam como os Hare Krishnas, né? Não mais como os espíritas. E a vida da gente está assim, tomando esse rumo, né? Fiquei muito feliz em estar aqui. Acho que o grupo Alta de Luz está precisando vivenciar essa proposta, essa metodologia de grupo, de cuidar uns dos outros. A gente tem muitas atividades, todo dia a gente tem um programa. Então, além da Escola de Valores Humanos de Educação Infantil, que a gente, né, abriu faz 3 anos, nós temos na segunda-feira encontro de yoga para as grávidas e também com orientações espirituais para humanização do parto. Na quarta-feira nós recebemos pessoas com doenças neuromusculares, pessoas em fase finais de suas vidas, é uma doença degenerativa, onde distrofia muscular, é uma doença rara e que dá em jovens, né? Essa doença só chega numa idade mais avançada e essas pessoas morrem rapidamente depois, é uma doença progressiva. Então a gente recebe muitos cadeirantes, muitas pessoas em fase final e a gente trabalha sobre essa preparação da volta para o plano espiritual. Então a gente trabalha com a chegada da vida, com as grávidas, a gente trabalha com essas pessoas que estão se preparando para partir, trabalhando esse desapego das mães, esse momento de se alimentar espiritualmente para poder enfrentar todos os desafios, né, que são muito dolorosos do tratamento em si, da distrofia muscular, né. Nas quintas-feiras nós estudamos o Bhagavad Gita, né, com a misericórdia e a ajuda de Atimarama, o mestre Atimarama que estava aqui conosco. Nós já temos uma professora de yoga gratuita, que é a nossa Nath, né, a nossa professora de yoga lá. E assim, eu acho que a gente teria muito para contribuir. Eu não sei se não tem nenhum iniciado no grupo, tem o ele que está no seminário e é o primeiro candidato a nos ajudar, né, a sair dessa clandestinidade. E aí a gente pediria assim, né, se fosse possível, fazer essa célula inicial com o próprio grupo. Nós temos, são 18 integrantes, 12 permanentes que se mudaram para Pium.
Então a gente tem uma congregação que vive próxima, muito parecida com essa congregação daqui. Nós nos encontramos todos os dias, manhã e noite, e nós temos um dia na semana que está livre, a gente poderia implantar com o grupo para vivenciar essa proposta, para a gente se aprofundar e a gente aprender a cuidar uns dos outros, que eu acho que está faltando um pouco disso. Acho que a sua metodologia veio, né, para reunir tudo isso. A gente tem cuidado muito dos outros e eu acho que a congregação está um pouco sem a gente olhar para as especificidades de cada um. Ia ser muito importante.